Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre tipologia textual. O que é isso? São tipos de textos. Não confunda tipos de textos com gêneros textuais. Vocês vão ver aqui formas de se organizar um texto. E ele é reconhecido por suas características, tá bom? Então vamos lá. O primeiro tipo de texto é o texto descritivo. Como o nome já está dizendo, ele descreve situações, objetos, pessoas. Ele tem o papel de colocar no detalhe como as coisas são. E aí eu coloquei para vocês aí um exemplo de texto descritivo. Reparem que nesse texto o autor vai descrevendo como é essa família. Então ele diz assim, a família Repinica tem a vovó Maricota que conta anedota e tricota. Ele não está descrevendo? Não está dizendo como é? Isso é um texto descritivo. Continuando. As anedotas de vovó Maricota Repinica são anedotas muito velhas, iguais a ela. Olha a outra descrição. Vovó Maricota se veste assim. Olha aí, pessoal. Chapéu de marinheiro, short de escoteiro, camisa de babadinhos, chuteira de goleiro. Ele disse exatamente como é a roupa da vovó, ou seja, ele descreveu. A característica principal do texto descritivo é colocar características, dizer como são os personagens, como é o local, tá legal? Eu não vou fazer a leitura do texto todo, mas acho que já deu para vocês pegarem o que é um texto descritivo. Se vocês quiserem, eu acho muito legal para treinar a leitura, vocês podem dar uma pausa e fazer a leitura dos textos que eu vou colocar aqui para vocês, combinado? O próximo tipo de texto é o texto narrativo. O texto narrativo, ele conta uma história. Diferente do texto descritivo, que está descrevendo o que está acontecendo, ele conta uma história, ele conta uma situação. Geralmente pode começar com Era uma Vez, nós temos aí as fábulas, que são textos narrativos, como eu já expliquei na outra aula, está aqui no canal também, se vocês quiserem assistir aulas sobre gêneros textuais, tá bem legal. E aí o texto narrativo ele tem essa função de narrar acontecimentos, de contar uma história. E aí uma curiosidade bem legal é que nós temos dois tipos de narradores. No texto narrativo, uma história contada, mas quem conta essa história? Olha no próximo slide. Nós podemos ter o narrador personagem, que é aquele que está contando a história para você, mas ao mesmo tempo ele é um personagem, ele está participando, tá bem? E nós temos o narrador observador, que é aquele que não é um personagem da história e está como se estivesse observando a história e contando para o leitor. Essa é a diferença. Vamos retornar no slide anterior e ver se o narrador é personagem ou observador? Vamos lá. Está dizendo assim, ó, um dia a raposa convidou a cegonha para jantar e serviu-lhe sopa, que ambas gostavam muito num prato raso. Só aí a gente já sabe. Olha o que o narrador falou. Um dia a raposa é outro personagem e a cegonha é outro personagem. Ele está na história? Não. Então ele é um narrador observador. Ele está apenas contando o fato para você. Diferentemente se fosse assim, ó. Um dia eu convidei a cegonha, eu, raposa, convidei a cegonha. Aí sim seria um narrador personagem, porque além de contar a história, está participando da narrativa. Tá legal? Nós temos o texto argumentativo. Eu não coloquei aqui um exemplo de texto argumentativo para vocês, mas um exemplo foi o que a gente fez na apostila passada, nas atividades passadas. Eu pedi para vocês escreverem um texto contando a opinião de vocês sobre a vacina, sobre a pandemia, sobre a atitude das pessoas diante da pandemia do coronavírus. Isso é um texto argumentativo. O texto argumentativo, ele defende um ponto de vista. Então, a pessoa que está escrevendo pode colocar no seu texto a própria opinião, tá bem? E o objetivo é convencer a pessoa que está lendo da sua opinião. A opinião está ali exposta no texto. Mas atenção, você pode colocar a sua opinião sem colocar expressões como eu acho, eu acredito. No texto argumentativo, nós devemos evitar usar a palavra eu. Aí vocês podem perguntar, professora, mas não é a minha opinião no texto argumentativo? Sim, mas nós não podemos colocar esse marcador, esse pronome eu, essa pessoalidade.
dessa forma, tá bem? Vocês podem usar a terceira pessoa do singular ou podem usar a primeira pessoa do plural, tá bom? Dessa forma fica mais suave, sem essa carga do eu acho, tem que ser assim, tá bem? Texto argumentativo, opinião, ponto de vista. E o texto injuntivo, o texto injuntivo também é chamado de texto instrucional. Só aí vocês já podem fazer uma referência. Instrucional parece com instruções. O texto injuntivo tem esse objetivo. Tem o objetivo de instruir, ensinar. Por isso que os verbos, na sua maioria, estão no modo imperativo. O que é o verbo no modo imperativo? É aquele verbo que tem como característica uma ordem. Quer ver um exemplo de texto injuntivo? É a receita, como eu coloquei aí para vocês. Diz assim, ó, o pudim de leite. Aí tem os ingredientes, vocês já sabem que o gênero receita tem as suas características, a parte dos ingredientes, o modo de preparo. Lá no modo de preparo diz assim, ó, em uma panela de fundo largo, derreta o açúcar até ficar dourado. Junte, olha o verbo aí, não está dando uma ordem, não é um pedido? É uma das características do texto injuntivo ou instrucional. Ó, deixe ferver, forre com a calda, são instruções, são comandos. Outro exemplo de texto injuntivo é o manual de instruções, são as regras de algum jogo, tá bom? Tudo isso é um texto que dá instruções pra gente. Pessoal, essa nossa aulinha de hoje foi super rápida. Assista quantas vezes você achar necessário e qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp, pelo nosso grupo, que eu estou disponível para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Não se esqueçam, tipos de texto é diferente de gênero textual. Quem não lembra o que é gênero textual, assiste a aula que está aqui no canal, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima!